Bom dia, muito bom dia para mais um episódio das nossas lives de estudo do Espiritismo. Hoje é o nosso episódio número 21. A gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje sobre a progressão dos mundos, sobre a beneficência, sobre a fé divina e a fé humana. Bom dia, seja muito bem-vindo quem está chegando. Enquanto a gente aguarda chegar o pessoal, também a gente vai fazer uma segunda parte, um estudo aí da parte dos livros dos médiuns, para falar um pouquinho sobre as manifestações, o estudo entre a interação entre o plano físico, o plano espiritual. Bom dia, Dê, seja muito bem-vinda. Vamos repassando aqui, então, o que a gente viu na semana passada. Na semana passada, a gente falou sobre indulgência e caridade. Tá muito frio, né? Eu também tô toda agasalhada aqui, me agasalhei toda, que eu falei, eu aqui não vou passar frio, não sou boba. Mas tá frio, né? Tá muito frio. Inverno, né? Agora é que tá certo o tempo, na verdade. Então, falamos na semana passada sobre a indulgência, a caridade, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Aquela passagem do Evangelho de Jesus, onde fala aqueles que honrarem a Deus, aqueles que honrarem, que seguirem a minha palavra, esses são os meus, a minha mãe e os meus irmãos. Todos, na verdade, somos irmãos perante Deus, somos filhos, né? Somos almas, filhos de Deus. Vimos as características da indulgência, a importância da caridade. Novamente, reforçar aqui, né? Ontem até estava postando uma parte que eu falei nos stories depois da live da semana passada, e lembrando, né? Reforçar que a importância da caridade, quando a gente sai da gente, a gente sai do ego, do egoísmo, né? Que é o culto ao ego. E aí a gente olha para o outro, a gente entrega o nosso melhor para o outro, não necessariamente com a intenção de receber algo em troca, inclusive sem a intenção de receber algo em troca. Isso faz com que a gente desenvolva de fato um outro olhar sobre a vida, um outro olhar sobre as pessoas, sobre as nossas relações e até sobre nós mesmos. Quando a gente ajuda uma pessoa necessitada, a gente está abrindo uma porta aí para ver uma nova perspectiva em relação à vida. E claro, não tem como vivenciarmos situações aí de caridade, momentos de caridade, seja em práticas efetivas, ou seja até em relacionamentos, né? Perdoar muitas vezes também é um ato de caridade. Não tem como a gente vivenciar isso e não desenvolver novos talentos, habilidades, capacidades e não de fato não nos transformarmos, né? Evoluirmos moralmente e aí a gente partir nesse caminho do adiantamento da alma, que é o que a gente fala aí sobre o espiritismo. Falamos também na parte do livro dos médiuns, do estudo do livro dos médiuns, método, teoria das manifestações espíritas e sistemas, as diferentes maneiras aí de se encarar o espiritismo, né? Os sistemas enquanto um compilado de ideias, uma visão. Vimos também a interação entre o plano físico e espiritual, da volta do espírito à vida espiritual, com algumas perguntas do livro dos espíritos. Então vamos começar com a nossa oração, para a gente poder iniciar aqui e aí para o tema de hoje. Vamos elevando nossos pensamentos, pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe, a equipe do Evangelho no lar, que nos acompanha aí nessas nossas lives do Evangelho, equipe espiritual designada para nos auxiliar nessas nossas lives do Espiritismo, e pedindo a presença de toda a espiritualidade de luz, pedindo a presença principalmente do nosso Mestre Jesus, se faça presente fora e dentro de nós, a presença do Espírito Santo tocando a nossa mente e o nosso coração, para que hoje possa ocorrer realmente uma transformação significativa, de profunda qualidade e valor na nossa visão em relação ao mundo. Nos agradecendo, iniciando com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Vamos nos ligando à corrente do Dr. Bezerra de Menezes e ao nosso querido Ismael, o anjo tutelar da nossa nação brasileira. Graças a Deus. Então vamos lá, que a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente se unam nesse momento para trazer clareza e entendimento de tudo que a gente vai falar aqui hoje.
Mari, bom dia. Seja muito bem-vinda. Então a gente vai falar agora, começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, começando por um tema que é um dos que eu mais amo, que é a progressão dos mundos, tá? No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Ou seja, tudo tem um sentido e um propósito. Não por acaso nós vamos entrar no mês que vem, no nosso mês do propósito, percebe? Então, a todo momento a vida está se renovando. A gente viu um pouquinho isso nas leis divinas, né? Quando a gente viu a lei de conservação, a lei de destruição. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então, olha que interessante, faz todo sentido se a gente pensar bem, né? Vamos pegar o planeta Terra? A gente vem desde lá dos mundos primitivos, né? Homem das cavernas. Então, o mundo materialmente, ele evoluiu. Hoje a gente está num plano de provas e expiações. Ele evoluiu materialmente, a gente não tem mais a estrutura que era na época dos homens da caverna, né? Hoje a nossa estrutura ela é muito melhor. Ao passo que o homem também evoluiu. Apesar da gente ter muitas críticas e julgamentos e ainda ser tão rudimentar, né? A consciência coletiva da civilização humana nesse momento do planeta Terra, ainda assim, se a gente for comparar com o homem das cavernas, nós já somos menos instintivos, nós já somos aí mais incontestavelmente, né, gente? Não tem como toda a produção que a gente tem aí intelectual, tecnológica, nós somos incontestavelmente mais intelectualizados, mais requintados aí, e com certeza mais requintados moralmente. Haja vista que por mais que a gente tenha aí, parece que a gente muitas vezes ainda vive na mesma época de Jesus, né? Mas Jesus vem e traz esse olhar, essa expansão da visão da vida eterna, né? A gente tem Moisés trazendo os 10 mandamentos, trazendo a ordem. Então, a gente vem de uma caminhada aí para trazer um desenvolvimento moral, tá? Então, continuando. Então, a Terra ela vai evoluindo materialmente, enquanto o homem evolui moralmente. Importante também ponderar um outro ponto, um próximo passo, né? A gente vem de um mundo primitivo, estamos num mundo de provas e expiações, e a gente vai para um mundo de regeneração. São 5 tipos de mundos: primitivo, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos angelicais. Então, a gente sai agora desse mundo de provas e expiações, esse mundo muito mais denso, onde o mal prevalece muito mais sobre o bem. E a gente vai entrar num mundo aí de regeneração, aonde a gente vai começar a ter o quê? A prática ativa do bem, que a gente fala tanto. Uma prática mais ativa do bem, um depuramento realmente cultural, social, intelectual e moral de toda a nossa civilização aí ao longo dos próximos anos. Então, o mundo vai evoluir moralmente, mas a gente tem que lembrar que ainda vamos ter mais um salto material bem grande nos próximos anos. Existe realmente uma promessa de prosperidade, porque outro dia eu estava vendo uma pessoa falando assim, numa caixinha de uma pessoa assim, porque você vai num centro espírita, o espírito fala sempre que você vai ficar rico, que você tem um futuro rico e abundante. Sim, porque a verdade é que existe uma promessa de abundância e prosperidade para todos os seres, porque essa frequência da abundância e prosperidade, ela tem muito mais afinidade com os planos de regeneração, tá? Não é uma coisa assim fantasiosa, é simplesmente uma questão de frequência. Então, quando a gente vai mudando a nossa mentalidade, vai mudando a nossa consciência, é natural que a nossa vida material também acompanhe essa evolução, tá? Quem pudesse seguir, quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração,
e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam eles mesmos na senda do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza, graças a Deus, né? O próprio ciclo da vida em si, por mais que a gente fala, nasce, cresce, amadurece e morre, né? Mas isso também é a dinâmica de evolução da alma. Mas ainda assim, a vida está sempre se perpetuando e o mundo vai sempre progredindo. E aí a gente, infelizmente, a gente tem que falar a verdade, né? É a consciência de almas, espíritos limitados que estão em posições aí relevantes de pautar determinadas decisões que impactam no planeta todo, que está fazendo o quê? Com que vem a palavra sucumbir aqui, sabe? Com que todo esse contexto evolutivo seja, não é nem sucumbir, não é sucumbir, eles querem fazer sucumbir, mas é uma questão de embotar. A vida poderia ser mais simples, mais fácil, mais fluida. Olha a live do fluxo, inclusive a gente vai ver uma parte aqui que eu lembrei da live do fluxo da vida de mentalidade de performance. A vida poderia, deveria e será, tá? Mais fácil, mais leve, mais fluida. Mas a gente ainda precisa romper o quê? Com essas limitações coletivas. Então, a gente vem toda a questão das crenças, tá? Toda a questão de todas as limitações coletivas. Seja bem-vindo quem está entrando, gente. Então, continuando aqui. Então, achei bonitinho ele falar dos animais que são os nossos auxiliares, né? Dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador. E, ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia na terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Então, percebe? O que é isso? A gente tem que entender que o mundo... Eu estava refletindo muito sobre isso, né? Porque eu gosto de estudar esse negócio da teoria da conspiração. Existe uma perspectiva de nós termos uma pandemia aí ano que vem. Enfim, tem notícias e tudo por aí vai. Então, o que acontece? Mas a gente tem que lembrar que essa visão de que o mundo está cheio, que os recursos estão limitados, que a vida está difícil, ela é uma visão equivocada. Ela não tem o olhar da vida eterna. Como assim ela não tem o olhar da vida eterna? Se nós acreditarmos na vida eterna e acreditarmos que o planeta Terra é um local de experiência evolutiva, não tem como não dar certo. Tem que dar certo, porque é a obra de Deus. Deus não faria algo com defeito. Ah, mas as pessoas têm defeito, né? Tem, mas é um princípio inteligente em estado rudimentar. O nosso nível consciencial, nesse momento, ainda é um nível muito primitivo. Então, o que a gente precisa é lapidar. E aí, o que acontece? A gente tem o nosso maior presente, que é o livre-arbítrio. E o que a gente faz? Mau uso, ainda caminhando nos estágios instintivos. Olha toda a parte que a gente estudou do cérebro, tá? Muito preso aqui no cérebro límbico, não sobe para os andares intermediários e elevados, e aí não evolui, não avança, tá? Isso coletivamente no mundo. A Terra, seguindo esta lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação em que de mundo expiratório torna-se-á um mundo regenerador. Então os homens serão felizes porque a lei de Deus nela reinará. É isso aí. Essa parte foi a progressão dos mundos, né? No capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, no nosso trecho do Evangelho. Então, realmente essa é a proposta. Óbvio, né, gente, que a gente tem que entender, olha a história da humanidade, olha a história do planeta, olha a história do Homo sapiens sapiens. A gente vem encaminhar, são milhões e milhões e milhares de milhões de anos. Então, para a gente falar de uma transição, eu novamente vou citar, eu vou ter que pegar essa live e vou trazer para a próxima, para a gente. A live que é a Nova Era da Consciência, está no meu canal do YouTube, na playlist Despertar com o Evangelho. Onde eu lembro que eu avaliei com os meus mentores quando que a gente passou do plano de mundos primitivos para provas e expiações. E isso é uma transição que demora muitas vezes décadas para acontecer, tá? Então, continuando, a gente vai falar agora sobre a beneficência exclusiva. É uma pergunta, tá? Que tem aqui no Evangelho, no capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita.
A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido, ou seja, a beneficência ela deve ocorrer só nos grupinhos? Não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz que amar mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter este uma outra fé que não a sua. Então, assim, Jesus não falou isso, né? Ah, olha, você só vai amar quem gostar de você. Não, muito pelo contrário, né? Ele falou assim, se alguém te ferir numa face, você vai dar a outra face. Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que a ame, repelindo faria que ele a odiasse. Ou seja, o que ele quer dizer? Se você fizer um bem para alguém que não te quer bem, tudo que você representa e vive, ele vai olhar e falar assim, poxa, aquela pessoa, ela me fez um bem mesmo eu não querendo o bem dela. E aí ele vai falar assim, poxa, tem alguma coisa ali que torna aquela pessoa nobre. Então você vai ser um exemplo do bem. Agora, se você começar a selecionar, falar, eu sou bonzinho, mas você foi filho da mãe comigo, não, você não merece. Aí você tá, então esse negócio aí que você segue não tem muito fundamento, né? Porque é 2 pesos e 2 medidas, percebe? Então a gente tem que, é uma coisa realmente de interiorizar mesmo na nossa essência, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência de que tem das faculdades imensas, cujo verme foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Ou seja, todos nós temos aí a sementinha dentro de nós, mas é o uso do nosso livre-arbítrio para fazer essa sementinha crescer ou não. Inclusive, nós vimos na semana passada, durante o nosso, se eu não me engano, foi na parte que a gente estava falando do livro dos médiuns, que falava sobre a fragilidade da fé, que algumas pessoas, elas têm uma fé, elas têm fé, mas por não praticar, por não desenvolver, por não consolidar isso, não amadurecer isso, elas acabam o quê? Se tornando mais materialistas, tá? Não materialista no sentido, apego a coisas materiais, mas materialistas de visão de vida, de colocar o quê? A fé, os conceitos espirituais, Deus, tudo em segundo plano, tá? Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo o preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres verdadeiros, mostrou por estes mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer, a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode receber o seu cumprimento. E aí é que eu parei ontem e comecei a fazer aqui, me lembrei, tá, de alguns pontos que a gente trouxe das lives de mentalidade e performance. A vontade de querer, eu grifei muito isso, tá? Então a fé não é só a gente acreditar no abstrato, não é só a gente ter a visão transcendental, mas a fé também é uma vontade de querer. Por que eu estou enfatizando isso? Olha só, eu lembrei da última live de mentalidade de performance, episódio 20, os 3 pilares da psicomotricidade. Querer fazer, que é o nosso emocional, o nosso sistema límbico. Poder fazer, que é o nosso motor, é a gente ter essa habilidade e capacidade. Nosso sistema reticular, até a parte cognitiva, né? E que aí a gente vai para o saber fazer, que é o nosso cognitivo e o nosso córtex cerebral. E aí eu também lembrei do estado de fluxo. Por quê? Ao primeiro passo do estado de fluxo, que a gente estudou, os 5 passos na live de mentalidade de performance número 15, é a decisão. A decisão é o querer fazer, tá? E aí a gente vai para a ação contínua intencional, que é o segundo passo, que também é uma continuidade, uma constância do querer fazer. E a gente vai para avaliação, feedback, modelação, entra nesse estado de fluxo onde a gente encontra o perfeito ponto de equilíbrio e aí para uma consolidação, onde o fluxo se torna o nosso código-fonte, o novo paradigma,
o nosso, o nosso novo parâmetro e a gente sobe a régua. Então, o que é esse subir a régua? É quando a gente automatiza esse novo comportamento, esse novo padrão de sentimento. Percebe como está tudo conectado? Como a nossa experiência evolutiva e espiritual também é uma experiência de mentalidade de performance? Porque muitas pessoas têm visão que mentalidade de performance é só fitness, né? Mas na verdade não é. É uma mentalidade de performance da nossa alma em relação à vida. Olha que interessante. Então, continuando aqui, tá? A fé é humana e segundo a fé é humana ou divina, segundo o homem aplique as suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa sem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher a sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade e que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé, não existem más tendências que não se possam vencer. Importante considerar, gente, que ele compara, né, como se um homem que não tem fé que faz uma empresa vencer. Mas hoje, quando a gente fala dessa transição para planos de regeneração, nós estamos também falando de pessoas de fé assumindo posições de poder. Se o mundo vai ser de regeneração e vamos ser pessoas boas, vamos ser pessoas boas em todas as posições. E serão colocadas pessoas de bem em posições estratégicas para promover aí a transformação do planeta, tá? Então, continuando aqui. E aí ele fala sobre o magnetismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres, né? É a imposição das mãos, é a vontade de querer. Olha que interessante. Então você, com a sua vontade, você impõe as mãos, o magnetismo, até por pensamento a gente também pode transmitir magnetismo, né? As formas pensamentos, as formas sentimentos, tá? E que a fé, ela é a vontade. Às vezes você pode ter fé numa coisa ruim. Então, tomar muito cuidado. Porque da mesma forma que a gente pode colocar a nossa vontade em algo bom, a gente pode colocar em algo ruim. E nós que vamos ser os responsáveis por atrair isso para nós, tá? E eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Aqui vem muito para mim, sabe qual questão? Que a gente já estudou no córtex pré-frontal, daqueles 10%, né? A gente viu muito na Maratona Quaresma Espírita, onde ele fala sobre se a gente soubesse a quantidade de células adormecidas que a gente tem aqui na nossa porção frontal, prontas para despertarem, mas estão esperando o quê? Que a gente pratique a vontade de querer, busque as informações. Então agora a gente vai entrar um pouquinho no nossos estudos do livro dos médiuns, numa parte mais técnica aí da interação entre a espiritualidade e o plano físico. Vamos lá, então, a gente... Opa! Desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre a parte do maravilhoso e do sobrenatural. Lembrar, gente, que a gente tem que entender que o espiritismo primeiro, tá? Ele traz um conjunto de ideias, um conjunto de conceitos que foram formatados através de muita experimentação científica, de muito olhar realmente, de muita avaliação técnica, tá? E existe um ponto onde a gente precisa entender que ao longo dos anos ele passou por muitos estigmas, tá? Teve um momento que o espiritismo foi considerado até uma coisa, um braço político. Só para a gente ter uma ideia. Por quê? Porque a gente vê pelo livro dos Espíritos, pelas leis divinas, o quanto ele responde aí, os Espíritos respondem aí questões ligadas aos interesses sociais,
aos interesses da civilização, os interesses coletivos dos seres humanos, mas é uma doutrina, é uma filosofia de vida, tá? É um conjunto aí de ideias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o maravilhoso sobrenatural, que traz um pouquinho sobre essa questão da visão dos diferentes olhares em relação ao espiritismo. Aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. A esse título, a religião fundada na existência de um princípio imaterial seria um enredo de superstições. Não ousam dizê-lo bem alto, mas o dizem baixinho e creem em salvar as aparências, concedendo que é preciso uma religião para o povo e para fazer com que as crianças sejam sábias. Ora, de duas coisas uma: ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, ele é para todo mundo. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas. Então, assim, na verdade, considerando o nosso nível evolutivo, o princípio religioso ele é essencial para conectar a gente a Deus, para trazer essa caminhada de evolução moral. Então ele fala aqui, o espiritismo não aceita, pois, todos os fatos reputados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. Mas onde se detém a crença do espiritismo, dir-se-á, lede, observai e sabereis. Toda ciência não se adquire senão com o tempo e estudo. Olha só, o espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, a todas as ramificações da ordem social, que abarca ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é ele próprio toda uma ciência, toda uma filosofia que não pode ser apreendida em algumas horas, como todas as outras ciências. Então, é o que a gente vem fazendo aqui e há muitas horas, digamos assim, na verdade, né? Então, assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais uma parte aqui nesse capítulo. Nós nos resumimos nas proposições seguintes. Lembrar que esses livros foram todos canalizados, né, gente, pelas equipes de médiuns de Allan Kardec. Está aqui no livro dos médiuns, tá? Nós nos resumimos nas proporções seguintes. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Inclusive, nós falamos muito sobre essa questão da alma ser um pressuposto essencial, né? O primeiro passo para se acreditar na vida eterna e na interação com os espíritos. Segundo, estando estes fenômenos fundados sobre uma lei da natureza, não tem nada de maravilhoso nem sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras. Lembro que nós falamos muito sobre isso na Maratona Quaresma Espírita. Vocês que estão aqui comigo estavam presentes, mas para deixar gravado, se alguém ouvir essa live, né? Tem nos canais da Maratona Quaresma Espírita, a gente falou bastante sobre essa questão do maravilhoso sobrenatural. Terceiro, muitos sobre a questão da lei natural, né? Ou divina, ou seja, tudo que existe, toda essa interação do plano espiritual e material e físico, nada mais é do que diferentes estados de matéria interagindo. Não tem nada igual a gente vê nos filmes, né, de ficção. Nada mais é do que são estados diferentes de matéria e consciência. Muitos fatos não são reputados sobrenaturais, senão porque não se lhes conhece a causa, indicando-lhes o espiritismo uma causa, os faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Então, entender assim, que muitas coisas que não são conhecidas, quando a gente coloca um olhar espírita, a gente entende que são fenômenos naturais. Então, muita coisa que não é explicável, pelo espiritismo é explicável. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o espiritismo demonstra a impossibilidade e classifica entre as crenças supersticiosas. Ou seja, nem tudo... isso é muito importante, gente, porque durante esses estudos que eu venho fazendo, eu vi também que existe a necessidade de uma visão, da visão correta do espiritismo. Lembrar novamente que o espiritismo é a doutrina de Allan Kardec. A gente generaliza, se eu não me engano, no livro O que é o Espiritismo,
ele fala, e a gente viu isso na Maratona Quaresma Espírita, numa aula lá, que Allan Kardec fala que, na verdade, o espiritismo ele pode servir outras religiões, tá? A gente usa a base do estudo, a base religiosa do estudo dos ensinamentos de Cristo, mas ele fala, inclusive, que pode existir judeus espíritas, podem existir pessoas de outras religiões aí espíritas, tá? Mas o que acontece? Nem tudo que é espiritualista é espírita. Então, quando a gente fala de fenômenos sobrenaturais, de coisas fantásticas, etc., muitas pessoas que desconhecem colocam tudo no mesmo pacote e falam, isso é coisa de espiritismo, mas não é, tá? Oferendas, a gente inclusive já viu, inclusive a gente até pontuou aqui um ponto da lei de adoração. Oferenda, não, o espiritismo de Allan Kardec não pratica, né, as oferendas, não pratica acender vela, não pratica esse uso dos elementos para se conectar com a espiritualidade, para oferecer, né, para render graças a Deus. Por quê? Porque acredita que a melhor oferta que a gente pode fazer para Deus é a nossa transformação pessoal. A melhor oferta que você pode fazer para Deus é purificar, educar a sua alma, tá? Então, continuando aqui. Conquanto o Espiritismo reconhece em muitas crenças populares um fundo de verdade, não aceita de nenhum modo a solidariedade de todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é provar ignorância e tirar todo o valor à sua opinião. A explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, suas causas e suas consequências morais, constituem toda uma ciência e toda uma filosofia que requerem um estudo sério, perseverante e aprofundado. O Espiritismo não pode considerar como crítico sério senão aquele que tiver visto tudo, estudado tudo, aprofundado tudo, com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que soubesse sobre o assunto quanto o adepto mais esclarecido, que tivesse, por conseguinte, aurido seus conhecimentos em outro lugar do que nos romances da ciência, a quem não se pudesse opor nenhum fato do qual não tivesse conhecimento, nenhum argumento que não tivesse meditado, que refutasse não por pregação, mas por outros argumentos mais peremptórios, que pudesse, enfim, assinalar uma causa mais lógica para os fatos averiguados. Esse crítico está ainda por se encontrar. Ou seja, quer criticar? Critica, mas esteja à altura de fazê-lo, né? Estude, conheça, leia aí pelo menos as obras básicas de Allan Kardec, para você olhar e falar assim, não, isso aqui não faz sentido. Então, se a pessoa estudar, for lá passar por toda a experimentação e ainda achar que não faz sentido, tudo bem. E, inclusive, Allan Kardec também pontua isso no livro O que é o Espiritismo. Para quem, talvez para vocês não, mas também, se vocês quiserem. Mas para quem quer começar e conhecer um pouquinho, o próprio nome do livro já traz aí, né, uma boa ideia do para que ele serve. O que é o Espiritismo de Allan Kardec, um livro fininho, tem uma conversa, né, de Allan Kardec com uma pessoa, e ele fala também sobre isso. Fala assim, para que eu vou gastar o meu tempo com contestações de pessoas que não gastam um segundo querendo entender um pouco mais do que eu estou falando da doutrina espírita? Então é muito fácil a pessoa refutar, contestar, criticar e julgar sem nem conhecer. Esse negócio de espiritismo eu não mexo, isso daí é coisa de macumbeiro, né? E aí mistura todas as práticas religiosas, e nada contra, tá, gente? A questão da ritualidade, eu já desenvolvi minha mediunidade na Umbanda, minha espiritualidade na Umbanda há 2 anos, conheço muito bem, conheço pessoas de candomblé que são pessoas maravilhosas, então, assim, são diferentes frequências que a gente tem aí de práticas religiosas, mas hoje eu já venho há alguns anos, décadas até, né, seguindo a linha de estudo do espiritismo, e eu acredito, né, claro que toda religião tem essa promessa, mas eu acredito que realmente é uma filosofia de vida que vem trazer, uma doutrina que vem trazer respostas que muitas pessoas estão buscando. Pessoas que não conseguem se conectar, né, com a prática evangélica, com a prática católica, mas que talvez através do espiritismo elas vão conseguir encontrar as respostas e o consolo,
né, o conforto que elas precisam para compreender a vida. Porque um dos grandes males da humanidade que vem sendo e vai sendo é a crise existencial. O que é crise existencial? Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Olha o nosso mês de propósito. Por que eu estou aqui? É o propósito, tá? Então, continuando, o Espiritismo, em nos esclarecendo dos fenômenos, sobre os fenômenos, né, dos devidos agentes invisíveis, nos dá a chave, olha lá, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo outro meio, e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Revela da mesma forma que o magnetismo, uma lei se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei do magnetismo. E foi a ignorância dessa lei que engendrou a superstição. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece, e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagre, fazendo girar uma mesa, ou os mortos escrevendo, do que o médico, fazendo reviver um moribundo, ou um físico fazendo cair um raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda da ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto ou um farsante. Então, o que ele quer dizer quando ele fala que o espiritismo não faz milagres? Porque no olhar espírita não existem milagres, coisas assim sobrenaturais. Na verdade, no olhar espírita, tudo é explicável, porém a gente ainda não conhece a explicação. Vou dar um exemplo aqui, né? Imagina você chegar com um smartphone na época de Jesus Cristo. Fala, olha, eu tenho esse aparelhinho aqui, ele é um aparelhinho mágico. Você vai digitar um número e você vai ver uma pessoa, um parente seu que está lá em outro país. Imagina em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Ó, você digita aqui em Portugal e vai falar com a pessoa lá no Brasil. A pessoa fala assim, isso aí é coisa de magia, isso é coisa de bruxa. Isso aí é bruxaria. É um negocinho que você vai olhar o outro, é bruxaria. Mas a ciência explica. Porque a evolução tecnológica foi vindo, foi vindo, foi vindo. Quando ele fala, né? Um físico fazendo cair o raio. O que ele fala? Ah, esse negócio de ter luz na casa, isso aí é bruxaria. Não, isso é lei, é ciência, tá? Quando ele fala de fazer reviver um moribundo, né? O moribundo é uma pessoa que está quase morrendo. Então, todos os milagres de Cristo, quando a gente vai a fundo aí nas terapias integrativas, o olhar da física quântica, Ivete, particularmente acredito da seguinte forma: enquanto houver uma centelha de energia elétrica numa célula, um mínimo ponto de energia elétrica vivo naquela célula, ainda existe uma expectativa de você reavivar aquela célula. Quando a gente vai para o olhar das terapias integrativas, né? É muito interessante que eu concluí ontem o meu mestrado do Reiki, e é justamente o Reiki, ele traz essa captação, né, da energia cósmica e projeta para a pessoa, que também é um princípio do magnetismo explicado pelo Espiritismo. Então, assim, qual que é a ideia? É nutrir a célula, tá? Quando a gente fala, então, né, de milagres, pelo olhar espírita, eu lembro, inclusive, quando eu estudei na instituição espírita que eu estudei, que eles explicaram, né, os milagres de Cristo. Que, na verdade, eram pessoas que elas estavam, naquela época, você não tinha, né, o aparelhinho de medir a pressão, o aparelho de medir a oximetria, de medir batimentos cardíacos. Então, a pessoa estava realmente naquele estado quase que inanimado, porém, ainda existia uma centelha de energia. Então, Jesus vai lá e reaviva, como? Através de um impulso magnético que ele manda, um fluxo de energia vital para aquela pessoa, para as células daquela pessoa. E então aquelas células vão se reanimando e se reavivando. Então é isso que ele quer dizer aqui. Que aí quando a gente vai colocar um olhar espírita, não tem milagre. Ou tem coisa que é charlatanismo, ou coisa que é fantasiosa, ou são coisas explicadas. A Mariana e a história de Lázaro, como é explicada pelo Espiritismo? Exatamente assim. A história de Lázaro é uma história que foi exemplificada na aula que eu assisti, que Jesus reavivou Lázaro, que na verdade Lázaro não estava morto.
Ele estava, inclusive, sabe aquela história que antigamente as pessoas tinha gente que era enterrado vivo? Porque as pessoas, elas tinham uma parada cardíaca, elas tinham uma parada, mas elas não morriam. Eu estava até lendo esse texto, eu vou procurar depois esse texto. Eu devia ter guardado esse texto para trazer. Isso na Inglaterra. Eles foram descobrir isso por quê? Porque eles começaram a exumar corpos para conseguir espaço no cemitério para enterrar pessoas, e eles viram alguns caixões arranhados. Então, é para saber a origem da frase salvo pelo gongo. Coloca na internet qual a origem da frase salvo pelo gongo. Então, eles começaram a fazer o quê? Enterrar os mortos com uma fitinha amarrada no pulso e um buraquinho, e essa fitinha vai subindo 7 palmos e um sininho. Aí, se a pessoa acordasse dentro do caixão, ela sacudia aquilo lá e o sininho chamava alguém para desenterrar aquela pessoa, salvo pelo gongo. Então, as pessoas, elas não... Eu vou procurar, deixa eu até anotar aqui, para trazer na nossa próxima aula, tá? Ou por lá no grupo já, salvo pelo gongo. Então, e aí eu vou colocar Lázaro também, tá? Exatamente como eu aprendi no Centro Espírita, tá lá na Seara Bendita. A Mari, ok. Então, vamos lá. Então, é muito interessante isso, tá? Sem querer, gente, não quero contestar a fé de ninguém, tá? Eu tô trazendo aqui a visão espírita. Cada um respeita a visão de cada pessoa, mas é como eu falo, enquanto houver vida, há esperança. Eu tenho a minha mãe e minha avó idosas e eu aplico as terapias integrativas nelas e é nítido o quanto que o nosso corpo ele vai se regenerando a partir do momento que a gente altera processos emocionais e processos fisiológicos, tá? A Mari, gratidão. Gratidão a você de estar aqui comigo, linda. Gratidão a você. Os fenômenos espíritas são contestados por certas pessoas, precisamente porque parecem fugir da lei comum e porque deles não se dão conta. Dá-lhes uma base racional e a dúvida cessa. A explicação neste século em que não se pagam as palavras é, pois, um poderoso motivo de convicção. Então, gente, tem coisas que a gente não adianta discutir, tá? Se a pessoa, mas isso é uma grande besteira, olha, sem problemas, eu respeito a sua opinião, mas a minha sugestão é que você estude, porque como é que você pode fazer um julgamento de algo que você não conhece? Eu uma vez, né, muitos anos trabalhando no mercado financeiro, com investimentos, o povo faz até piada dessas coisas, ri da sua cara e tudo. Enfim, uma vez um colega de trabalho, a gente estava falando sobre astrologia, na verdade. Ele, isso é uma bobagem, astrologia. Onde já se viu? Você acha realmente que os planetas, a posição dos planetas vão definir a sua identidade, quem você vai ser? Eu falei assim, não. Mas você já pensou diferente? Você já pensou que você vem ao mundo exatamente na posição que vai favorecer quem você vai ser? Né? Não é uma coisa passiva. Eu estou aqui e eu sou uma vítima da aleatoriedade do universo. Será que a vida não é uma coisa tão preciosa e tão perfeita que a gente nasce no exato momento? E aí ele falou assim, nossa, faz sentido, né? Tem uma lógica aí. Falei, outra coisa, a astrologia é um conhecimento muito mais complexo. Então, eu vou te sugerir uma coisa. Como é que você pode julgar algo sem conhecer? Para você falar que não tem fundamento, você teria que estudar para ver se os fundamentos estão errados, entendeu? Olha, eu fui lá e olhei isso. Por isso que Allan Kardec criou o Espiritismo. Compilou, né, a doutrina espírita. Ele foi lá e falou, não, deixa eu olhar esses fenômenos de mesa girante aí, que esse negócio está muito suspeito. Isso daí é fraude, estão fazendo graça. Só que ele começou a estudar. Foi a fundo e chegou à conclusão de tudo isso que a gente está lendo aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre as manifestações físicas espontâneas. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que frequentemente tornam-se importunos, o que exclui de outra parte o pensamento de que podem ser um efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas. É que se produzem entre essas pessoas que dela jamais ouviram falar e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático, natural,
são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem com cuidado a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. Você fala assim, Ivete, mas pelo amor de Deus, eu não sou cientista, né? Agora eu vou fazer um estudo científico sobre a visão que eu tive outro dia, que pareceu que eu vi um vulto na minha casa. Não, não é isso que a gente está querendo dizer aqui. O que acontece, eu até fico pensando, ai meu Deus, vou começar a ver espírito, vou ter que começar a registrar isso. Mas o que eu quero dizer, o que vem aqui para mim de uma maneira prática, né? O que eu estava pensando esses dias? Eu estava pensando, vamos terminar esse ciclo das lives? Eu vou continuar a ler, acho que eu vou pegar um livro, a gente pode até fazer juntas, se vocês quiserem, meio que um clube do livro, só que informal, tá? Eu vou pegar um livro dessas obras de Allan Kardec, ou vai ser, provavelmente, ou vai ser o livro dos médiuns, ou vai ser o que é o Espiritismo. E eu vou começar a ler normal, como se estivesse lendo o livro, tá? Para quê? Para estudar com mais detalhes, porque aqui a gente faz um compilado. E aí depois, claro, a gente pode até fazer uma live só desse livro. Olha que legal, tá? E então assim, é o estudo. Busque informação. A informação ela existe, mas a gente não tem o hábito de estudar. A Mari, linda, gratidão pelo seu carinho. Inclusive, me lembrei agora, sabe do quê? Na nossa primeira live de mentalidade e performance, onde a gente falou sobre exatamente isso, sobre a questão. Eu só não vou pegar agora porque o conteúdo está aqui. Eu só não vou pegar agora para não tomar nosso tempo, porque a gente ainda tem mais conteúdo do espiritismo. Mas onde a gente fala sobre o quê? O quanto nós esquecemos de que a gente deve aprender continuamente. A gente tem, né, um olhar aí social, e ainda que é um privilégio para muitas pessoas fazer uma faculdade, né? Hoje em dia está sendo um privilégio até alfabetizar as crianças, né? Uma coisa muito triste e lamentável. Mas vamos lá, qual que é o ciclo normal? Criança alfabetizada, faz escola, sai da escola, vai para a faculdade, pode fazer uma pós-graduação, MBA. A gente fala até no aspecto acadêmico, gente, defender uma tese, fazer um doutorado, todo mundo pode. Por que a gente não faz? Claro que também a gente está, às vezes, muito envolto nas questões do mundo do dia a dia, né? Mas por que você não pode chegar agora numa idade adulta e começar a estudar um tema e pensar em defender uma tese desse tema? Fala, nossa, eu tenho uma curiosidade sobre tal coisa. Vai matando a sua curiosidade, vai dando energia, vai colocando lenha na fogueira da sua curiosidade. É assim, e olha só, já encaminhando para o próximo mês o nosso propósito, é assim que a alma vai te levar para o caminho do propósito. Sabe, vem muito aqui que a alma vai deixando aquele caminhozinho do João e Maria, sabe? As migalhinhas de pão, e você vai caminhando e pegando as migalhinhas de pão. Então, dê vazão à sua curiosidade. Até eu lembrei daqueles negócios que a gente posta no stories do Instagram, que eu postei outro dia, né? Um hobby, explorar as minhas curiosidades. Porque é um hobby, né? O hobby o que é? Que você faz no seu tempo livre para desenvolver as suas habilidades, para trazer novas ideias, novas percepções, entendeu? Então façam isso. Continuando aqui, agora a gente vai então para um caminho muito legal de falar sobre identidade dos espíritos e entender como que a gente vai distinguir os bons dos maus espíritos. Isso é muito importante, tá? Tem muito conteúdo, mas eu separei alguns tópicos específicos básicos, e aí é mais uma coisa, né, gente? Não só distinguir os bons dos maus espíritos, mas como eu posso distinguir o bem e o mal dentro de mim. Isso que é muito importante. Aí você fala, nossa, mas é live de espiritismo, só que a gente tem que trazer para o autoconhecimento. A gente, lembrar que a gente está no nosso mês de saúde mental, saúde física e mental. Por quê? Porque você também é um espírito. E você também pode ser um espírito bom ou mal. Então, olha só, para a gente refletir. Eu não vou só olhar porque são os obsessores. Gente, vou falar uma frase muito forte. Às vezes, o seu obsessor é você mesmo, tá? Às vezes, o seu obsessor é você mesmo. Às vezes, a pessoa que não quer que você vença é você mesmo. É uma parte da sua psique que é limitante, que aprendeu que você não tem valor, que você não é capaz, e é uma vozinha dentro de você, mas não é eu tô com pode ter obsessor? Pode, porque eles se unem por afinidade de frequência.
vamos colocar um olhar bem quântico, assim, como se tudo fossem ondas, né? Tipos de ondas em diversas frequências, como se tudo fosse ondas. Então, quando você vibra, o seu inconsciente está vibrando naquela onda do quê? Naquela onda da incapacidade, do baixo valor pessoal. Você está aqui se mostrando para o mundo maravilhoso, maravilhosa, parará, parará, parará. Só que lá atrás, assim, você é incapaz, porque seu pai não te amava, sua mãe não te amava, o mundo não te amava. Deus me livre, está cancelado, hein? Pelo amor de Deus, cancelado. Mas aqui, aí, o que você está vibrando? Você está falando que você é bom, que você é legal, mas essa é a síndrome do impostor. Por que tem a síndrome do impostor? Porque existe uma parte no seu inconsciente que não está curada. Porque, na verdade, todos somos plenos, potentes, capazes e temos pleno valor pessoal. Só que a gente não reconhece o valor. Esse é o encontro do self. É o self que Carl Jung falava. Só que a gente não consegue reconhecer esse pleno poder, essa plena capacidade, esse pleno valor. Por quê? Porque a gente tem todas as camadas do ego, que foram as camadas que a gente construiu quando? Quando a gente estava na primeira infância, quando as figuras de autoridade ensinaram alguma coisa para a gente que diminuiu o nosso valor pessoal, nossa capacidade, nosso merecimento, nosso poder. Imagina se todas as pessoas no mundo tivessem um coração bom, uma mente equilibrada e tivessem o seu poder, né? A sua luz, a sua capacidade, a sua plenitude em pleno vapor, em plena utilização, né? Para aplicar, para desenvolver, para se manifestar no mundo, para se expressar, para encontrar a sua carreira que vai fazer o seu coração aquecer. Como seria um mundo melhor? Então vamos continuar aqui. Se a identidade. Peraí, vou concluir. Seria um mundo de regeneração, que é a promessa que a gente tem, percebe? E aí vem muito mais aqui para concluir antes da gente começar, lembrar que o mal, a gente quer combater o mal no mundo, mas o primeiro lugar que a gente tem que combater o mal é dentro de nós mesmos. Quando você pensar em combater o mal no mundo, combater aquela pessoa chata, aquela pessoa insuportável, olhe para dentro de si e pense assim, e se pergunte, qual é o mal que eu tenho que combater dentro de mim mesmo? A gente vai para a indulgência, da nossa semana passada, percebe? Saúde mental. Como é que eu vou aguentar? Minha mãe é muito chata, meu filho é muito chato. Não sei, né? Tem gente que reclama do filho. Meu chefe é muito chato, meu marido é muito chato, minha esposa é muito chata. Como? Fazendo esse exame de consciência, tá? Mas a gente não quer, a gente quer que o outro traga a solução, porque é mais fácil. E aí vem, sabe o quê? Até o que a gente viu na metafísica, questão do vitimismo. O mundo está errado, as pessoas estão erradas, está tudo errado. Isso vai gerando processos fisiológicos e a gente adoece. Então vamos lá, distinção dos bons e dos maus espíritos. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente, sua qualidade não o será jamais. Em todas as comunicações instrutivas, será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao Espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sob o qual o faça, tá? Lembrando que aqui é um compilado, então ele fala muito sobre a relação, né, de apresentação dos espíritos. Nós já vimos, a gente vai entender, tem vários tópicos aqui, tá? Que a gente vai ver, Pode-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. Então, por quê? Quando a gente fala de estudar a interação entre o plano físico e o plano espiritual, isso se dá de que forma? Através da comunicação, diversas maneiras de comunicação. A gente já viu sobre o fenômeno das mesas girantes, a gente já viu sobre os tipos de médiums, né? Os médiums psicógrafos, tem a psicofonia, tem uma série de que é o psicógrafo que escreve, psicofonia que fala. Então tem uma série tem a dupla vista, que a gente consegue ver as coisas, tem uma série de maneiras aí da gente, tem a clareaudiência, que a gente consegue ouvir, tem uma série de maneiras da gente ter esse momento de comunicação. Mas como é que eu vou saber se um espírito é bom ou ruim e confiar no que ele fala? Vamos lá, eu trouxe alguns tópicos, são muitos tópicos, eu trouxe alguns. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Né? Toda a fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Então, se um espírito ele
fala, ó, faz isso, 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 pronto, tem alguma coisa estranha. Né? Eu vejo isso ontem vendo essa parte, me lembrei muito das caixinhas dos mentores, porque os mentores, você pode perceber que às vezes rodeia, 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 rodeia para falar. Pare e pense sobre isso e tome as suas próprias conclusões. Porque às vezes a pessoa assim, eu vou ficar com o meu amor, eu vou conseguir um emprego novo, eu vou melhorar de vida, eu vou me curar de uma doença. Tudo isso, gente, está em potencial. Tem alguns casos, por exemplo, o amor dá pra gente sentir que não é essa pessoa certa, que tem uma outra pessoa melhor para você. A gente consegue sentir. O emprego, a gente consegue sentir emprego chegando. Inclusive, que eu atendi uma amiga há uns 2 meses ou 3 na radiestesia. E eu falei, eu tô sentindo que você vai receber um convite de uma empresa multinacional, assim, 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 que tá buscando uma pessoa com seu perfil. E querem uma mulher, né, para colocar na cota das mulheres, mas querem uma pessoa que seja hands-on, que faça as coisas direitinho. Dito e feito. Faz umas 2 semanas ela postou lá que estava mudando de emprego. Então, assim, a gente sente, mas isso vai depender de diversos fatores. São fatores internos, porque a gente atrai. Pensa assim, eu tenho 3 possibilidades de quem eu vou me tornar na vida. A pessoa A, que é uma pessoa que faz o básico. A pessoa B, que é uma pessoa que se desenvolve um pouco, mas ainda fala, aquilo não é para mim, não preciso de tanto. E a pessoa C, que rompe todas as barreiras, cura todos os bloqueios emocionais, todas as feridas, todas as limitações mentais estão sendo ressignificadas. Ela busca continuamente o crescimento, o aperfeiçoamento pessoal, o aprimoramento intelectual. Então, ela está crescendo, crescendo, crescendo em todos os seus pilares. Essa pessoa, ela vai ter um resultado muito maior do que as outras. Então, qual é o seu destino? O seu destino é o que você escolher que ele seja. Olha que interessante. Qual é o limite? Eu lembrei até esses dias que eu estava lendo Provérbios, e eu estava lembrando do limite do trabalho. Qual é o limite do trabalho que está no livro dos Espíritos? O limite do trabalho é o limite do seu cansaço. O quanto você conseguir trabalhar, você pode trabalhar. E assim é o desenvolvimento do espírito, tá? Então, voltando aqui para a gente reconhecer a qualidade dos espíritos. Julgam-se os espíritos pela sua linguagem e suas ações, considerando também que as ações são os sentimentos que eles inspiram em nós e os conselhos que eles dão. Então, se inspiram sentimentos bons, dão conselhos bons. Por que às vezes eu demoro para responder mensagem de caixinha, às vezes eu coloco e não respondo, porque é dos mentores mesmo. E às vezes se não tá legal, eu não tô sentindo que tá canalizando legal, eu não faço. Entendeu? Então, é chato, mas é melhor do que não fazer a coisa certa, tá? Então, assim, é muito real isso. Vem com palavreado baixo calão, vem com comportamento, um sentimento. Estou começando a psicografar. Começa a vir coisa negativa, já corta, porque não é espírito bom, tá? Mas com o tempo, né, gente, por afinidade, você vai se unindo mais à sua equipe, você vai conseguindo se fortalecer, amadurecer mais essa conexão, tá? Então, naturalmente, vai expelindo espíritos negativos. Inclusive do nosso dia a dia, né? Nós já falamos sobre isso também. No dia a dia tá lá e vem aquela vozinha, vai dar errado, você é inútil. Corta isso também. Ou é um espírito ou é o seu inconsciente. Os 2 casos são conteúdos limitantes, negativos e nocivos, que não contribuem para o seu crescimento pessoal e são falsos se a gente considerar que você é uma essência em pleno poder, que você só precisa se lapidar. Você é inútil? Tá, na sua opinião eu posso ser inútil, mas agora eu vou começar a mudar as minhas atitudes e vou ser útil, tá? Terceiro, estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo que for mal não pode provir de um bom espírito. Ou seja, bons espíritos só fazem o bem, só dizem o bem, tá? Eles nunca vão falar uma coisa negativa para agradar a gente. Eu percebo novamente nas mensagens das caixinhas dos mentores. Às vezes a pessoa quer ouvir uma coisa, ela quer a solução. Eu já vi pessoas que deixaram de me seguir porque não gostaram da mensagem. É muito nítido quando a pessoa não gosta. Sinto muito. A gente tem que passar a mensagem. A verdade precisa ser passada, tá? O que não pode é o quê? Falar uma coisa negativa, usar uma palavra de baixo calão e por aí vai. Quarto, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada,
sem mistura de nenhuma trivialidade, dizem tudo com simplicidade e modéstia, não se gabam jamais, não exibem seu saber nem a sua posição entre os outros. É preciso sondar-lhe o sentido íntimo, esquadrinhar as suas palavras e pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Tá? E para finalizar aqui, os bons espíritos jamais ordenam, eles não se impõem, aconselham. E se não são escutados, eles simplesmente se retiram. Aí, faltou uma linha aqui. Para julgar os espíritos para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso saber primeiro julgar a si mesmo. Olha só, a gente volta aí para a indulgência. E eu vou trazer uma pergunta aqui do nosso livro dos Espíritos para a gente fechar, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ele tinha me passado aqui um pedacinho da lei da adoração e um pouquinho sobre, quando eu canalizei a live, a volta do espírito extinto à vida corpórea. Mas a gente vai fazer um desfecho disso, tá? Então, aqui a pergunta. Deixa eu só confirmar se é a pergunta 472. Pergunta 472 do livro dos Espíritos. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem criá-las? Aí a resposta: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, na verdade, assim, o que quer dizer? Os espíritos, eles nunca vão formatar, né? Coletivamente falando, a gente percebe que formatam, né, todo um ambiente, mas assim, a gente não pode viver achando, porque isso aconteceu, tinha uma pedra no meu caminho, a culpa foi do espírito obsessor, que colocou aquela pedra no meu caminho. Será que a culpa foi do espírito obsessor ou foi que você não estava muito atenta na caminhada naquele momento? E você não conseguiu olhar claramente por onde você estava pisando e acabou tropeçando na pedra. E aí o que ele fala aqui? O espírito vai olhar para você e falar assim: viu? Você está com a cabeça cheia, você está atordoado, você está atormentado. Olha para o céu, olha para o lado. Tudo menos para olhar para baixo, para você não ver a pedra. Entendeu? Então, eles vão criando esse contexto, inspirando. Então, gente, evoluímos através da luta constante contra os maus hábitos. Na dúvida, né? Eu lembro que na semana passada eu terminei a live falando: na dúvida, pratique o bem ativamente, né? Mas hoje eu vou terminar falando assim: na dúvida, combata as más inclinações. Olha que interessante. E aí a gente vem aqui, que ele tinha trazido para mim, quando eu canalizei a live, falando sobre um pouquinho sobre a questão da adoração e a questão da nossa vida depois que o espírito sai da carne. Então a gente vai trazer tudo que a gente estudou hoje e fazer uma conclusão final aí. Desenvolver. Então a gente vem da consciência da progressão dos mundos, a questão do fortalecimento da fé, tá? Entender, eu lembro que a progressão dos mundos, ele traz também que a verdade é para todos, depois ele traz a questão da consciência da fé. A gente vai estudando os fenômenos espíritas e a gente vai fechar aqui com esse olhar, esse entendimento, tá? De que combatendo, além da prática constante do bem, o combate contínuo às más inclinações dentro de nós, a gente vai ter o caminho que do nosso fortalecimento, né? O estudo, a compreensão do que a gente está falando aqui do espiritismo, e a gente vai ter a consolidação do que? Do nosso fortalecimento para a gente caminhar aí para esse plano de regeneração, certo? Graças a Deus. Então vamos em frente. Meu sapato aqui, sabe? Vamos em frente, que a gente vai fazer agora a nossa maravilhosa meditação. Fiquem por aí que a gente vai fazer uma energização junto. Beber minha água. Gostaram, gente? Eu acabei de ter uma ideia. Quando a gente terminar essas lives, vamos ler juntos os livros do Allan Kardec. Podemos começar pelo livro O que é o Espiritismo, que traz alguns conceitos bastante bem simples para fundamentar mais ainda a nossa fé. Aí a gente entra no livro dos médiuns e vai fazendo estudo juntos,
tá? Às vezes a gente pode pegar um capítulo por semana, vai fazendo uma coisa com calma, tá bom? Então vamos lá, fechando os olhos, respirando fundo. Enche o peito de ar, o ar vai subindo até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares. Você vai sentindo a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício. Então você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai expandindo e vai descendo em movimentos circulares por toda a sua coluna, vai limpando toda a sua coluna. Você respira fundo, bem tranquila, bem relaxada, vai sentindo todo o seu corpo relaxando 10 vezes mais agora. A todo momento você continua respirando e relaxando. Vai sentindo todo o seu corpo relaxando 10 vezes mais agora, tranquilamente. Bem tranquila, bem relaxada. Vai sentindo que a sua mente consciente ela vai trazendo para você, vai expandindo a sua visão interior, a sua audição interior, a sua percepção interior. Todo o seu encéfalo, todo o seu cérebro, todos os seus canais neurais vão sendo iluminados agora, desde a origem no seu cérebro até todos os seus membros, vai para a ponta das suas mãos, para a ponta dos seus pés, vai envolvendo todo o seu corpo, vai descendo. Mentalmente você vai vendo que da sola dos seus pés vão saindo raízes de luz, que vão atravessando todas as camadas do solo. Essas raízes de luz, elas vão atravessando as camadas do solo até chegar ao centro da Terra. Chegando ao centro da Terra, elas vão recebendo a nutrição de vida, vida em abundância. Essa nutrição vai subindo por toda a sola dos seus pés, passando pelos seus joelhos, suas pernas, quadril, tronco, braços, pescoço e cabeça. Vai passando pelo topo da sua cabeça. E você vai percebendo que uma cúpula de luz branca vai saindo e vai envolvendo você. Vai saindo do topo da sua cabeça e vai envolvendo você. Você com o seu coração iluminado vai crescendo 10 vezes, 50, 1000 vezes mais. Vai ficando maior do que o seu quarto, maior do que a sua casa, maior do que o ambiente onde você está. Maior do que o seu bairro, maior do que o seu país, maior do que todo o planeta Terra. Você vai subindo agora, passando por todas as camadas do universo, e você vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo. Vai vendo o sistema solar pequenininho lá embaixo. Vai vendo as galáxias. Toda a galáxia, Via Láctea, multigaláxias lá embaixo. Você vai entrando em contato com uma luz branca que vai iridescente, que vai descendo pelo topo da sua cabeça, vai higienizando a sua mente, vai relaxando, descendo por todo o seu corpo, vai envolvendo todas as células do seu corpo, desce por todos os nervos da sua cabeça, seus nervos ópticos ligados aos seus olhos, seus nervos, todos os nervos ligados à sua arcada dentária, todos os nervos ligados à sua audição. Seus olhos, sua boca e suas orelhas se iluminam agora, todos os seus canais de comunicação, de perceber e sentir a vida. Você respira fundo. E você vai agora mentalmente sentindo o seu coração iluminado, abrindo-se um vórtice de luz no centro do seu peito. E você mentalmente vai adentrando esse vórtice de luz, vai adentrando para o jardim da sua alma. Você vai sentindo uma energia leve, gostosa, amorosa. E você começa a caminhar no jardim da sua alma. E agora a gente vai fazer uma profunda limpeza. Uma limpeza de mágoas, ressentimentos, dores, sofrimentos e de más inclinações. Então você vai pegar uma caixa e você vai andando com essa caixa ela vai andando na sua frente. E você vai caminhando pelo jardim da sua alma, respira fundo, a gente vai começar desde a sua linha da vida, de quando você nasceu. De quando você nasceu nessa vida. Você vai pegando essa caixa, seus primeiros anos de idade,
Mesmo que você não tenha uma consciência, que não saiba, que não sinta, vai mentalmente imaginando, como se você estivesse pegando manchas, cores negativas, palavras negativas, imagens. Você pode imaginar imagens como se fossem fotos de Polaroid. Você pode pegar sacos com fluidos amargos. Você pode fazer uma série de coisas, tá? Pegar papéis com coisas dolorosas escritas, pegar bonecos, pegar qualquer coisa que você, objetos, qualquer coisa que você, bolas, como se fosse uma bola de massinha de uma cor. Você pode pegar qualquer coisa que você imaginar, tá? Então você respira fundo e vai caminhando com pleno controle do seu corpo. Estou a todo momento com você. É seguro, leve, tranquilo fazer essa caminhada. Então, desde da sua tenra idade, dos seus primórdios aí da sua vida atual, você vai caminhando. E junto com você vai caminhando uma cúpula de luz dourada, protetora, propiciadora de acontecimentos positivos, te trazendo força, te trazendo clareza e entendimento. Então você vai pegando como se você estivesse pegando ervas daninhas, como se você estivesse pegando bolas de dores e sofrimentos, fotos de acontecimentos tristes. Então você vai vendo 1, 2, 3 anos de idade, 4, 5, 6, 7 anos de idade. Vai olhando a sua vida, vai fazendo uma limpeza, retirando todo e qualquer impulso negativo, todas as dores e sofrimentos, vitimismo, todo e qualquer vitimismo nos seus sentimentos, pensamentos e comportamentos está imediatamente cancelado agora. Todo e qualquer vitimismo nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos está imediatamente cancelado agora. Todo e qualquer vitimismo nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos está cancelado agora, em 3, em 2, em 1. E você segue livre para a sua vida agora. Vai para a sua pré-adolescência, sua juventude. Qualquer coisa que você possa ter passado de situação humilhante, de deboche, de bullying, toda e qualquer tristeza, toda e qualquer palavra maldosa, qualquer tipo de abuso, agressão que você tenha sofrido, está toda dor e sofrimento está imediatamente cancelado agora. Toda dor e sofrimento, todos os abusos, todas as tristezas, angústias, mágoas, sentimento de solidão, rejeição, estão imediatamente cancelados agora. Pega, mesmo que você não consiga ver o que é, todo mundo tem coisa para limpar dentro de si. Passa a mão assim, passa o braço assim e vai pegando de pilha de coisa e coloca dentro dessa caixa. Essa caixa vai se preenchendo de más inclinações, de dores e sofrimentos, de tristezas, tudo aquilo que você não compreendeu, todas as injustiças da vida estão imediatamente cancelados agora. Na sua vida passada, vida presente, vida futura, vidas paralelas, imediatamente. Todas as injustiças da vida estão imediatamente canceladas agora. Você respira fundo. Vai caminhando, coloca as injustiças da vida, todos aqueles desaforos que te falaram, que você foi obrigada a aceitar, que você foi obrigada a acolher. Você vai agora caminhando e você vai colocando todos esses desaforos nessa caixa, todas as situações, vai caminhando agora para o seu terceiro ciclo de 3 setênios, para a sua idade adulta, quando você vai passando dos 21 anos, vai para o mundo como um adulto, começa a se expressar no mundo. Como é que para você? Vá colocando toda e qualquer dor e sofrimento, toda e qualquer rejeição. Quem for jovem estiver fazendo essa meditação, já vá mentalizando uma idade adulta firme, feliz, forte, em paz. Vai caminhando na sua vida, vai pegando todas as dores e sofrimentos. Aqueles relacionamentos que te trouxeram tristeza, aquelas relações profissionais de negócios que te trouxeram tristeza, dor e sofrimento, aquelas doenças que você ainda não conseguiu superar. Vai colocando tudo isso nessa caixa. Você respira fundo, vai colocando tudo isso nessa caixa. E agora você vai pegar um fósforo. É um fósforo de cor violeta. Vai levando essa caixa até o seu momento presente. Coloca coisas do seu momento presente. Vai colocando dores, sofrimentos, todo o seu cansaço físico, toda a sua ansiedade,
todas as noites que você não consegue dormir direito, todos os seus problemas alimentares, de saúde, relacionamento, vai colocando tudo nessa caixa. Agora você vai pegar um fósforo de cor violeta e você vai colocar fogo nessa caixa. Vai queimar, transmutar, libertar e purificar em 3, em 2, em 1. Já pode colocar o fogo. Com pleno controle do seu corpo, é seguro você transmutar, libertar e purificar todas as suas dores, sofrimentos, todas as memórias negativas, nocivas e más inclinações. A partir de hoje, você já vive o seu dia a dia livre de todas as suas dores, sofrimentos, de todas as suas más inclinações. Você gosta de se tornar uma pessoa melhor, você sabe como se tornar uma pessoa melhor. E a partir de hoje você passa a se tornar uma pessoa melhor. Então, mentalmente, você vai caminhando agora para a estrada do seu futuro. Vai caminhando e você vai vendo novas capacidades, novas habilidades surgindo em você, novas percepções. Você começa a perceber mais a sua parcela de responsabilidade em situações que não deu certo, ao passo que você começa a superar muito mais rápido, com muito mais firmeza as suas dores e sofrimentos. Você se torna mais forte, mais leve, mais bem resolvido, bem resolvida, e todas as suas relações melhoram. A sua relação com você mesmo, com o seu corpo, a sua relação com seus amigos, parentes, pessoas próximas, as suas relações profissionais. O mundo quer te conhecer. Então você começa a aceitar agora mais uma vida de grandiosidade. Você gosta de uma vida de grandiosidade, é leve, tranquilo e permitido que você viva uma vida de grandiosidade. Então você respira fundo, vai mentalizando no topo da sua cabeça, uma luz azul clara vai te trazendo clareza, discernimento divino. Vai mentalizando no seu terceiro olho uma luz rosa, no centro da sua fronte, uma luz rosa, trazendo amor, compaixão, caridade, benevolência. Terceiro, vá mentalizando na sua garganta uma luz magenta que vai cortar, cancelar, deletar, descristalizar todos os bloqueios da expressão da sua identidade no mundo e vai trazer agora expansão. Respira fundo, mentaliza a sua garganta sendo projetada como uma linda estrela de luz para o mundo. O seu coração agora vai sendo envolvido por uma luz dourada, protetora, trazendo equilíbrio e harmonia físico, mental, emocional e espiritual. Agora você vai para a direção do seu estômago, para o seu plexo solar. Vamos levar agora, vai imaginar uma luz verde, trazendo cura, restauração, regeneração, a verdade divina. Cura física, mental, emocional e espiritual. E por fim, para a base da sua coluna, voltando para levar aquela luz violeta que vai transmutando, libertando, purificando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando. Você vai olhar à sua frente agora e você vai ver que aquela caixa já não existe mais. Ela virou puras cinzas. Todas as suas dores e sofrimentos viraram puras cinzas agora. E você vai abrir uma cortina, como se fosse uma peça de teatro. Mas dessa vez nós estamos falando do palco da sua vida. E você vai caminhando como se você estivesse descendo a escada que vai dando até o palco. Vai caminhando até esse palco. E você vai subir uma outra escada. E você vai chegar nesse palco. E agora as luzes desse palco vão se acender. E como se você estivesse vendo uma tela assim, de 360 graus, um telão. Vão aparecer imagens, cores, sons, sensações do seu futuro. Você vai começar a ver agora como é uma vida livre das dores e sofrimentos. Quem é você nessa vida livre de dores e sofrimentos? O que é que você vê nesse telão? Olha para a sua roupa,
olha para você, se coloca dentro desse telão. Vai observando como é a roupa que você está, como é a sua constituição física, a firmeza do seu corpo, a sua coluna ereta. Vá observando o seu sorriso, a sua leveza, um sentimento no seu coração, respira fundo, de você estar conectado com a sua essência divina. Como é esse sentimento de estar conectado com a sua essência divina? Vá permitindo que todas as angústias, dores e sofrimentos vão escoando através da sola dos seus pés até o centro da terra e vão sendo cauterizadas. E você vai respirando fundo, vai sentindo esse fluxo das suas dores, sofrimentos, atravessando, descendo, escoando, como se fosse uma água assim, escorrendo pelas suas pernas, através dos seus pés, vai descendo por todas as camadas da terra até o centro da terra. E vai sendo consumido pelo diamante de luz do centro da terra, transmutado, libertado e purificado. Então você respira fundo e você continua olhando aí o telão da sua vida. Vai continuar olhando o telão da sua vida. Vá vendo quem são as pessoas que estão aí com você. Quem são as pessoas que você ama, que estão com você aí na história do seu futuro. Vá observando quem são as pessoas que estão com você. Vá observando o que você faz, qual é o seu trabalho, o que você produz intelectualmente, emocionalmente, mentalmente, como é a sua vida social. O que é que você faz de contribuição social? Quando a gente fala de contribuir para o mundo, de manifestar a sua plena identidade, a sua plena essência. Então você respira fundo e você vai vendo agora à sua frente um espelho. Nesse espelho você vai ver a sua imagem. Vai vendo a sua imagem, qual é a roupa que você está, como é que você está nesse momento. E você agora vai olhar para a sua imagem vai sorrir para você. O seu eu que já fez tudo isso que você está vendo e muito mais. Esse é o seu eu do futuro, na sua plena potência, no seu pleno poder, alinhado com a sua verdadeira identidade, alinhado com o seu propósito. Então você vai olhar para o seu reflexo nesse espelho. E ele vai sair do espelho em pura luz, vai se abraçar a você e vai se fundir a cada uma das células do seu corpo. E você vai recebendo o download das novas frequências do eu sou em todas as células do seu corpo. Então você respira fundo e você vai permitindo que essa energia se consolide em você. E você vai retornando agora para viver, para começar a manifestar essa nova vida. Então você respira fundo, vou contar até 3. Somente no 3 que você vai abrir os olhos. 1. Vem caminhando, trazendo todos os novos conceitos, todo o seu novo poder pessoal. É leve, tranquilo e permitido que você assuma completamente o seu poder pessoal, com amorosidade, com assertividade, com carinho, com humildade. E você já sabe como assumir o seu poder pessoal. 2. Venha retornando para o momento presente, com uma sensação gostosa de realização física, mental, emocional e espiritual. E você usa essa sensação todos os dias, a todo momento. E essa sensação movimenta pessoas e situações e cria meios e condições para que você tenha uma vida melhor. E 3, vai mexendo as pernas, mexendo os braços e abrindo os olhos e retornando para o momento presente. Como estamos hoje? Vamos retornando, abrindo os olhos, abrindo as pernas, mexendo as pernas, abrindo os olhos, mexendo as pernas e vamos retornando para o momento presente, com muita fé, força, poder, coragem, vontade, decisão e ânimo divino.
com muita fé, força, poder, coragem, vontade, decisão e ânimo divino. Vamos retornando, abrindo os olhos. Então vamos em frente. Eu vou fazer a leitura aqui, quero lembrá-los também que estiver sendo gravado, que eu faço os atendimentos, é só entrar em contato comigo no meu Instagram, @ivainunes33, e também tem a nossa comunidade de mentalidade performance, até o dia 31 de agosto está nesse valor, depois vai subir o valor. A Mari, amei queimar essa caixa. Muito bom. Eu pensei muito em você a hora que eu estava fazendo. A Mari vai colocar uns monte de coisa de estresse que ela passou ultimamente na caixa. Amei queimar essa caixa. Foi boa a caixa. Nunca tinha pensado, veio intuitiva. Mas foi ótima, né? Muito boa a caixa. Não, foi muito bom, foi muito gostoso. E no final a gente sempre não, parece que não quer voltar, né? Vou fazer uma leitura aqui do Minutos de Sabedoria para a gente fechar com chave de ouro. Se você quiser encontrar paz e alegria neste mundo, espalhe em torno de si otimismo e bondade. Não se deixe ficar inativo na comodidade que nada produz. É pelo trabalho em benefício do próximo que armazenamos energias a fim de vencer os embates da vida. Não pare jamais. Não perca as oportunidades que se apresentam diariamente de fazer o bem, para que o bem venha abundantemente sobre você. É exatamente o que a gente falou, percebe? Exatamente o que a gente falou. Graças a Deus. Mais um encontro maravilhoso. Semana que vem tem mais na terça-feira. Lembrar que na sexta-feira agora a gente tem a nossa live de mentalidade e performance. A última live de mentalidade e performance do mês de saúde mental e saúde física, hein? Estão gostando que a gente viu metafísica, nós vimos as inflamações, depois a gente viu metafísica da saúde, a gente viu os 4 compromissos para a liberdade pessoal, metafísica da saúde, medicina tradicional chinesa. Eu acho que a gente vai falar sobre reprogramação mental, etc., na sexta-feira. Vamos ver, vou montar ela. Gente, amo vocês. Beijo. Mari, gratidão. Ai, querida. A gente vai se falando, tá? Um beijo grande, gratidão mil. E até terça que vem, tá bom? E sexta-feira agora tem a live de mentalidade e performance. Beijo.